Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Sou Rosana Dutra e nós já nos conhecemos. Hoje vamos nos debruçar no estudo sobre leitura e análise de textos. Querido estudante, gostaria de iniciar nossa aula de hoje compartilhando a leitura de um texto com você. Escute com atenção. Esse é um artigo e nele fala sobre impactos do desperdício de alimentos, texto escrito por Luciana Basile. Criado em 1945, o Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, busca desenvolver uma reflexão a respeito do panorama atual da alimentação mundial. Recentemente, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, apresentou um relatório indicando que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida foram jogadas no lixo anualmente, causando um prejuízo global de 750 bilhões de dólares. Só no Brasil, são descartadas 15 milhões de toneladas por ano. Entretanto, o desperdício não está apenas na fase final dos alimentos. Os elementos utilizados em todo o processo acabam se perdendo, exigindo uma produção ainda maior e, consequentemente, perdas maiores. Segundo o relatório da FAO, 54% do desperdício ocorre na fase inicial da produção. O restante ocorre na etapa de processamento, distribuição e consumo. No Brasil, grande parte se dá durante o manuseio e logística da produção. Na colheita, o desperdício é de 10%. No transporte e armazenamento, 50%. No comércio e no varejo, 30%. E nos domicílios, 10%. A fome é uma das consequências mais drásticas do desperdício de alimentos. Hoje, 821 milhões vivem nesta condição, sendo 5,2 milhões no Brasil. Por isso que, diante de tamanha carência, é primordial o combate ao desperdício, seja uma pauta de grande importância, não é mesmo? No âmbito doméstico, uma possibilidade para a questão é o aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, a utilização de todas as partes do alimento, como folhas, talos, cascas ou sementes de frutas e legumes. Uma alternativa que, além de diminuir o lixo orgânico, reduz os efeitos prejudiciais ao meio ambiente, colabora com a economia familiar e melhora o quadro nutricional das refeições. Compreendendo a importância dessas práticas, o programa Mesa Brasil SESC promove ações educativas em todo o país com as organizações sociais parceiras, levando conhecimento sobre a correta manipulação e higiene, estocagem, transporte, balanceamento nutricional de cardápios, além do uso integral dos alimentos, evitando assim o descarte. Coordenadora estadual do programa Mesa Brasil SESC. Querido aluno, além e após a leitura do texto, quero saber se você sabe o que é um texto. Com certeza sim, mas vamos relembrar? Texto, querido aluno, é uma produção verbal ou não verbal com o intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço, podendo abranger diversos formatos. Agora que já sabe o conceito de texto, você sabe
como é chamado o texto que lemos anteriormente? Impactos do desperdício de alimentos? Pois bem, ele é chamado de texto informativo, uma produção textual com o objetivo de informar e esclarecer de forma breve o leitor ou um ouvinte, não é mesmo? Sobre um determinado assunto ou tema. Aluno querido, os textos informativos podem ser jornalísticos ou técnicos, tendo os textos informativos técnicos como exemplo os manuais de instrução ou bulas de remédios. O texto informativo jornalístico é responsável pela criação de vários textos informativos em notícias, revistas, jornais, entrevistas e etc. Também são considerados informativos os textos que fazem parte de artigos científicos. Analisando um texto informativo e suas atribuições, podemos considerar como características básicas dele as seguintes situações. Utiliza-se o discurso na terceira pessoa. O formato de escrita é prosa. A mensagem é de forma clara e direta. Não utiliza termos muito rebuscados ou que apresentem dupla interpretação. É isento de qualquer opinião pessoal, sentimentalismo ou de qualquer método que não seja apenas o de informar. Ele carrega também citações, dados, informações sólidas e verídicas, no intuito de comprovar sua credibilidade. Querido, vale ressaltar que dentro do gênero informativo pode haver a presença de outros tipos de textos, tais como os narrativos, que são as crônicas e aquela novela que você adora, não é verdade? Os descritivos, notícia e anúncios de classificados. Os expositivos, entrevistas e verbetes de dicionários. Os injuntivos são as propagandas, receita culinária, bula de remédio. E está gostando da nossa aula, né? Muito bem. Temos muita coisa boa por aí. Vamos lá? Assim como os demais gêneros textuais, o romance, aquele romance que você gosta de ler, as novelas que você com certeza ama, crônicas, lendas, fábulas, entre outros textos, né? O texto informativo, ele apresenta em sua estrutura características únicas, como introdução. Durante a introdução de um texto informativo, são expostas as informações básicas e mais importantes a serem exploradas ao longo da publicação pelo autor. Nele também tem o desenvolvimento. Nessa parte, o leitor se depara com as partes fundamentais do texto. Aqui estão dispostas as informações completas e mais detalhadas, dados relevantes e que caracterizam todos os aspectos do objeto analisado. E também, nesse tipo de texto, nós temos a conclusão, que é a finalização do texto por meio de uma exposição ou um apanhado geral da ideia central do conteúdo analisado. Então, temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Não esqueça. Como já sinalizado no próprio nome, informativo vem de informação. Assim, grande parte dos textos dessa natureza está concentrada em publicações como jornais, revistas, entrevistas, campanhas informativas do governo, enciclopédias, livros didáticos, verbetes de dicionário, entre outros. Para ajudá-lo na identificação de um texto informativo, confira alguns exemplos. Temos notícias de sites, cartaz e um verbete. Ouça com atenção. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus,
a Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Foram confirmados no mundo 5.404.512 casos de Covid-19, 99.780 novos em relação ao dia anterior e 343.514 mortes, 1.486 novas em relação ao dia anterior, até 26 de maio de 2020. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e a OMS estão prestando apoio técnico no Brasil e a outros países na preparação e resposta ao surto de Covid-19. Medidas de proteção, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar, ou utilize um lenço descartável e, após tossir ou espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos. Se uma pessoa tiver sintomas menores, como tosse leve ou febre leve, geralmente não há necessidade de procurar atendimento médico. O ideal é ficar em casa, fazer o autoisolamento conforme as orientações das autoridades nacionais e monitorar os sintomas. Procure atendimento médico imediato se tiver dificuldade de respirar ou dor ou pressão no peito. Esse é um texto informativo retirado do site da OMS sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Esse texto informativo pertence ao gênero propagandístico. Apresenta uma estrutura mais bem definida, como uma introdução que apresente o assunto, um desenvolvimento com as informações e as fontes sobre o conteúdo e uma conclusão. Querido aluno, estamos aí, em alerta, porque a Covid-19 ainda está entre nós. Observe o próximo exemplo. É um cartaz informativo que você encontra em diversos locais, como paradas de ônibus, banheiros públicos, repartições públicas, igrejas, entre outros locais. Você com certeza já viu algum cartaz como esse, né? Então, é assim, vá observando que são várias características com informações relevantes que você tem que estar atento. Veja agora outro exemplo de texto informativo, que é verbete, retirado de um dicionário. Vejamos uma palavra muito linda, né? O significado da palavra amor, que tem que estar sempre em moda. Amor é um substantivo masculino e o significado, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe afigura belo, digno ou grandioso. Temos também um outro conceito, apego a coisas ou a objetos inanimados e ideais que proporcionem prazer, entusiasmo, paixão. Por exemplo, amor aos livros, amor à justiça e ao bem. Ai, que bom falar de amor, né, queridos alunos? Então, no texto informativo verbete, como visualizamos acima, não possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Estes exemplos citados são chamados de textos informativos. Eles podem pertencer a mais de um gênero textual e apresentar estruturas diferentes. Além desses 3 exemplos que falamos, há vários outros textos informativos. Mas não esqueça, os textos informativos são tipos textuais muito versáteis, podendo aparecer em jornais,
revistas, sites oficiais, verbetes de dicionário, enfim, vários são os espaços que apresentam esse tipo textual. Pronto! Acredito que você já está preparado para identificar alguns tipos de texto quando estiver realizando uma leitura. Agora, está preparado para a nossa hora da atividade? Vem comigo! Na atividade 1 temos: leia a informação abaixo. Escola. Substantivo feminino. Estabelecimento público ou privado destinado a ensino coletivo. Conjunto de professores, alunos e funcionários de uma escola. Que tipo de texto informativo você leu? Marque a alternativa correta. Na letra A temos artigo de opinião. Letra B, verbete. Na letra C, reportagem. Na letra D, entrevista. Tempo na tela. Vamos pensar um pouquinho? Atividade 1, respondendo. Vamos lá? A alternativa correta é a letra B. Você acertou? Parabéns! É a letra B, pois o verbete é uma nota ou comentário que foi registrado, anotado, um apontamento, uma nota, uma anotação, um registro encontrado em um dicionário. Não é a letra A, pois artigo de opinião é um texto em que o autor expõe um assunto geralmente polêmico. Lembra? Nós já falamos sobre isso. Não é a letra C, pois a reportagem é um texto jornalístico que relata de forma detalhada sobre determinado tema. Não é a letra D, pois entrevista é uma conversa entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, de modo a obter informação. Acertou, né? Parabéns para você! Fico feliz com isso. Vamos para a atividade 2. Observe o texto abaixo e marque um X na resposta correta. Bolo de milho. Ingredientes para massa: uma lata de milho, 4 ovos, uma xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga, uma xícara de leite, uma colher de fermento, uma xícara de fubá. No preparo, bata no liquidificador o milho, os ovos, o açúcar, a manteiga e o leite. Bata por cerca de 3 minutos. Em seguida, acrescente o fermento e o fubá. Leve para assar por cerca de 40 minutos. Então, eu te pergunto, esse é um texto? Letra A, notícia? Uma receita? Uma reportagem? Ou um verbete? Tempo na tela.
resposta correta, querido aluno, é a letra B, pois é uma receita e explica detalhadamente como fazer um determinado tipo de alimento, um doce ou um salgado. Olha aqui que eu trouxe para você, um delicioso doce que nós trouxemos a receita. E eu te desafio a fazer esse bolo e nos convidar para ir comer com você. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a atividade 3. Faça a correspondência adequada. Letra A, reportagem. Letra B, receita. Letra C, bula de remédio. Texto longo com indicações e efeitos colaterais. Quem será? Gênero textual jornalístico. Já pensou? Orienta no preparo de alimentos variados. Tempo na tela. Então, vamos fazer a correspondência adequada? Reportagem. Vamos lá? Receita, bula de remédio. Vamos ver. O texto longo com indicações e efeitos colaterais, qual é? É uma bula. Gênero textual jornalístico, o que é? A letra A, reportagem. Correto. Orienta no preparo de alimentos. Qual é o texto? É uma receita. Muito bem, você acertou novamente. Estou gostando de ver. Você está realmente prestando muita atenção. Agora vamos relembrar um pouco o que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Querido estudante, tenho certeza que você aprendeu bastante em nossa aula de hoje. Falamos sobre texto informativo, que é uma produção textual com o objetivo de informar e esclarecer de forma breve o leitor ou um ouvinte sobre um determinado assunto ou tema. Aprendemos que os textos informativos podem ser jornalísticos ou técnicos. O jornalismo é o responsável pela criação de vários textos informativos, em notícias, revistas, jornais, entrevistas, entre outros. Também são considerados informativos os textos que fazem parte de artigos científicos. Aprendemos que os textos informativos apresentam o discurso na terceira pessoa. A escrita mais comum é a prosa. Apresenta a mensagem de forma clara e direta. Não utiliza termos muito rebuscados ou que apresentem dupla interpretação. Ele também é isento de qualquer opinião pessoal, sentimentalismo ou de qualquer método que não seja apenas o de informar. E carrega citações, dados, informações sólidas e verídicas, no intuito de comprovar sua credibilidade. Isso! Temos que ficar atento para todas essas informações. E vem uma dica. Dentro do gênero informativo, pode haver a presença de outros tipos de textos, tais como narrativo, crônicas e novela. Descritivos, notícia e anúncios de classificados. Expositivos, entrevistas e verbetes de dicionários. E o injutivo, que são as propagandas, receita culinária e bula de remédio.
Muito bem. Agora, querido aluno, é só iniciar as leituras aí na sua casa e começar a identificar os tipos de textos lidos. E exercite o que você aprendeu hoje. Agora podemos finalizar o nosso estudo. Você gostou? Eu adorei estar com você. E se você sentir necessidade de rever as nossas aulas, é só ir às redes sociais do Centedes, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Encontro você na próxima aula. Um forte abraço. Fica bem. Bye!